minutos, se você quiser, né, para iniciar essa fala, e em seguida a gente abre, deixa aberto para ir comentando e a fala seguinte também, tá bom? Então, comecei me apresentando, vou dar início aos... Eu coloquei muitos tópicos, mas eu vou vendo aqui o que dá para falar, né? Então, Perfeito, Ayla. já que a gente vai falar da construção, eu comecei a lembrando da minha construção, né? Desde a saída da faculdade, o sentimento de... eu trabalhei em escola, né? Logo quando saí da faculdade, eu trabalhava na escola, na clínica. Mais adiante, eu comecei a perceber que não dava para conciliar, porque a escola você tem hora para chegar, para entrar, mas não tem hora para sair. Então, acabava que muitas vezes eu atrasava na clínica. Então, aos poucos, eu fui, né, me firmando na clínica e deixei a escola. Mas o meu sentimento quando eu estava me formando, né, me graduando, era que como que eu vou para a clínica trabalhar, não me sentia preparada, né? É incompleta, por mais que a gente faça uma graduação, é incompleta. Aí, assim que eu terminei a graduação, acho que um pouquinho antes de eu me graduar mesmo, eu já entrei na formação, né? De Gestalt, que eu já me identificava, né, com a Gestalt dentro da universidade, né? O meu supervisor lá foi o Boris, né? A único empecilho lá é que ele não supervisionava criança, né? A supervisora de Gestalt de criança tinha saído para fazer doutorado. Eu não lembro direito se era a Carlene na época. E aí eu me sentia angustiada, né? Como que eu vou atender na clínica se eu não me sinto, né, bem preparada? E aí, quando eu comecei a formação, que foi maravilhosa, que era com a Fátima e o Sérgio, a gente era residencial na época, né? A gente entrava na sexta-feira à noite e só terminava no domingo à noite. Né? Tínhamos roleplays maravilhosos, né? Foram 2 anos, a primeira. E aí, depois eu fui, só terminava uma e fazia outra, e aí fui me sentindo preparada. Aí, no período que o CDH montou o Ágape, né, que era um projeto de atendimento popular, eu comecei a atender no Ágape, depois fui supervisora e coordenadora do Ágape, né? Depois a FACM veio com a ideia de a gente montar uma formação para atendimento infantil, que foi a primeira formação que teve aqui no Ceará, foi montada por mim e por ela, né? A gente montou essa formação, né? Que existe até hoje, né? Hoje eu estou um pouco afastada dessa formação, estou só como supervisora, não estou como professora atualmente, por conta de algumas questões pessoais, né? Esse foi o processo, né? Mas aí eu vou falar um pouco das dificuldades, além dessa, da gente sair da faculdade e não se sentir preparada. Eu lembro que no começo também eu não encontrei aqui em Fortaleza um supervisor infantil com quem eu me identificasse. Nessa jornada fui eu e o Francisco José, né? Que alguns de vocês devem conhecer. Então a gente ia todo mês para Recife para ter supervisão lá, né? Com a Eliane Sarkis. Todo mês a gente pegava o ônibus aqui, chegava lá, tinha supervisão e voltava no final da tarde, à noite, né? Era uma jornada bem puxada, mas a gente fez isso por um bom tempo, né? Porque a gente procurou um supervisor em Gestalt aqui com quem a gente se identificasse, não tinha. Realmente não tinha. E a gente já tinha feito cursos com ela, conhecia bem, então a gente propôs para ela nos dar essa supervisão, até a gente ia para lá, né? Na época. Era bem difícil, né? A Gestalt aqui era bem precária, então nada fácil, né? E aí, com criança, mais difícil ainda, né? Então, todas as formações que eu fiz, né? Eu fiz uma formação que foi voltada realmente para a criança, que foi com a irmã da Lica, né? A Odile. A gente trouxe essa formação para cá, eu e uma colega, né? Só foi um módulo que teve. Foi a única formação específica para a criança que na minha época, né, eu consegui encontrar. As outras todas eu ia estudando, ia fazendo as formações, ia estudando e tentando, né, com a minha experiência, preencher essas lacunas que iam deixando. Né? O que mais? Nas supervisões, o que eu achei legal a gente falar? Né? Quando eu dou supervisão, eu tenho que fazer com que o aluno busque a terapia, né?
Supervisão, eu costumo dizer que demanda de uma energia muito grande, né, do supervisor, de nós, né, supervisores, porque você tem que dar conta do aluno, né, de todos aqueles que estão fazendo, quando ela é em grupo, né, e da clientela, né? Você tem que dar conta dessa energia. E Gestalt, ela trabalha com o campo, né? Então, é um pouco que eu sinto, assim, entrar no campo disso tudo, né? Formar um campo que é nosso, ali no grupo de supervisão, e tem que dar conta do campo que é externo, né? Que é do cliente com aquele terapeuta que você está supervisionando, que não é fácil. Demanda uma energia e uma responsabilidade grande, né? Então, com muito cuidado, eu às vezes sugiro, né? Quando meus alunos não estão em terapia, que eu vejo necessidade, eu sugiro, né? Bastante. Tento fazer com que eles, eu acho que cada um de nós tem uma singularidade e um jeito de fazer as coisas, né? Eu, por ser tua supervisora, você não precisa fazer do meu jeito. Eu posso te orientar, né? Qual o caminho, como é, até dizer como é que eu faço, mas você não tem que fazer como eu, né? Então, eu acho que o próprio terapeuta com o cliente dele precisa encontrar o caminho dele, o jeito dele, junto com o cliente, de fazer as coisas, de traçar esse caminho da psicoterapia, né? A gente, como supervisor, acho que a gente dá as ferramentas. O resto é o aluno que vai buscar, né? Às vezes, quando eu vou dar aula nessas formações, essa coisa de apostila, tudo bem, eu preparo quando pedem. Eu não sou muito a favor, gente, busque os livros, né? Tá aqui os livros, eu levo os livros, mostro, dou a bibliografia. Não vou atrás de uma apostila, não. Aprofundem, leiam, estudem, né? Busquem saber daquele conteúdo, daquela demanda do cliente que você está atendendo, né? Não vá sem saber, o cliente precisa disso. O cliente, ele chega, ele não precisa de informação técnica, mas ele precisa que o terapeuta que está atendendo saiba o que está fazendo, né? Sabe por que está ali, como está ali, né? Então, eu acho muito legal essa coisa do respeito pelo jeito de fazer do aluno, né? E também do respeito pelo tempo do cliente, né? E isso com criança se torna bem mais complicado, porque não é só eu, o terapeuta, e o meu cliente. Tem uma gama de pessoas que estão envolvidas ali, né? Quando você trabalha com criança, que é a escola, os pais, né? E isso, né? Os alunos, eles chegam iniciantes, quando começam, chegam muito angustiados, porque é uma cobrança muito grande do próprio terapeuta, o que, é que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou dando conta, e que vem de fora, dos pais, da própria escola, de quem encaminha, né? E aí, assim, é um trabalho bem lento e bem complicado trabalhar o aluno nesse sentido, né? Para eles, né? Olharem para a criança, né? Porque muitas vezes a queixa dos pais, a queixa da escola, não é a demanda da criança, e a criança que é o cliente, né? Então, você não tem que estar dando conta de expectativa de ninguém. Você tem que olhar para o seu cliente, que é a criança, né? E, às vezes, eu faço muitas sessões com os pais para acalmar, né? Para que eles deixem o processo acontecer e fluir, né? Eu lembro, né, que o Sérgio me disse uma vez, né, o Sérgio deixou de atender criança, ele chegou para mim, porque ele não dava conta, né, dos pais, era muito difícil para ele, né, quando os pais não participavam do processo. Aí eu respeito a decisão dele, claro, tem um limite dele ali, mas eu fiquei comigo. E a criança, onde é que fica nessa história? Né? Se eu abandono ela, se eu deixo de atender porque aqueles pais não acolhem o processo, né? Então, aí eu comecei a observar e a perceber que você precisa fazer um vínculo, não é só com a criança, você precisa fazer um vínculo com a família, né? Você precisa que esses pais confiem em você, você precisa que esses pais confiem no que você está fazendo, para que esse processo flua e aconteça, né? Porque realmente, senão eles tiram a criança não fica ali, né? E esse é um trabalho bem difícil na supervisão, né? Conseguir que os alunos compreendam e respirem, baixem a ansiedade, né? Sei lá, de mostrar serviço, de
Porque criança, nem toda criança, às vezes você tem sorte de pegar uma criança que verbaliza bastante, mas a maioria delas não, né? E isso angustia muito o terapeuta, né? O que eu estou fazendo, né? Como é que se dá esse processo, né? Mas acontece, né? Você precisa estar com a criança, você precisa estar inteira com ela, você precisa acolher. São várias questões que a gente trabalha muito na supervisão, né? Para o pessoal que está iniciando, principalmente, né, entender como que isso acontece, né? Como a gente precisa ter cuidado com a nossa própria angústia, com a nossa própria ansiedade, né? Com as cobranças externas, né? Quando você está trabalhando com criança e às vezes até com adolescente, né? Porque às vezes os pais também colocam o adolescente para você fazer aquilo especificamente, né? Como que se fosse. Eu trouxe ele aqui, já teve, né? Bem mais tempo atrás, de pais que trouxeram o filho que estava com uma demanda homossexual para mudar essa demanda, né? Quando eu cheguei, claramente disse que isso não era possível, que não era assim, que a demanda do cliente não era essa, não veio mais, aí eles controlam, né? Até então não traz mais, né? Não deixa mais ir, não paga mais, né? Então, essas coisas, né, que se traz para a supervisão individual, né, são questões muito trabalhadas dos meus grupos, né, que eu costumo trazer, né, eu costumo trabalhar a supervisão atendendo a demanda do terapeuta que estava trazendo, eu sempre trago textos para a gente discutir esses assuntos específicos que vão surgir, né, para que, se isso não vem junto com o processo do cliente de alguma forma, a gente possa trazer essas discussões para os grupos, né? Para que os alunos se sintam realmente preparados e trabalhem isso com eles também, né? Levem para a terapia, se for o caso, né? Em alguns casos eu sugiro, né? Que leve para a terapia. Já sugeri casos em que a pessoa pudesse encaminhar o cliente para outra pessoa, diante de algumas situações que a gente identifica, né? Deixa eu ver mais o que eu botei aqui. Alguém pode controlar o tempo e me dizer se eu estiver passando o tempo? Enquanto você vai olhando, eu queria só comentar, aproveitando, Uhum. é, dois aspectos da tua fala que me chamam a atenção, né? Primeiro, assim, às vezes o plano B atrapalha o plano A, né? Você estava numa escola e via que às vezes a escola não deixava a clínica crescer, né? Atrapalha. Então, a gente ter essa consciência de que a estratégia dupla pode não ser interessante, né? Ó, isso aí de fato é uma coisa que pode, em alguns casos, né, representar um risco, e a gente saber avaliar o risco para ver até que medida ele é viável, né? O segundo ponto que eu acho interessante na tua fala, né, que aí eu, né, remeto essa coisa de construir quando ninguém construiu, né, que é assim, é, a gente dar sem ter recebido ainda, né? Eu me lembro de você dando aula lá no Instituto Gestalt no início dos anos 2000, e muito em razão desse seu percurso, né, da sua iniciativa de buscar, né? Às vezes é um pouco disso, eu não recebi, mas eu preciso fazer, eu preciso oferecer pelas contingências, demandas que tem de pessoas querendo saber como atender crianças, né? Quando o seu orientador, supervisor de clínica não lhe oferecia, né, nenhum recurso para essa metodologia, uma vez que ele não tinha, né, como profissional esse mesmo recurso, e aí você ir buscar, né? Então, eu acho isso interessante porque é ampliação de fronteiras, né? Então, a gente vai ampliando fronteiras. Então, esses dois pontos na tua fala se me chamaram a atenção. Eu aproveitei o teu breve espaço aí de intervalo para dar esse feedback, né? Que eu acho que são coisas bacanas. Pronto, e aí vem quando você diz assim, eu tinha que escolher, né? E até porque dá foco, né? Como é que eu estudo um conteúdo que você estuda para trabalhar numa escola é muito diferente do que você estuda para trabalhar na clínica, né? Então eu tinha que focar, tanto no sentido do que eu ia estudar, tanto no sentido dos cursos que eu iria fazer. Né? Os cursos que você faz para atender a demanda de uma escola são diferentes dos cursos que você faz para trabalhar na clínica. Né? Então, eu tive que escolher realmente para focar na minha caminhada, focar no meu percurso, né? E essa construção que você diz aí, eu tinha que fazer muitas vezes, né? Quantos cursos eu fiz com a Lica, mas a Lica não trabalha com criança. Mas não dá para
para você seguir? Dá, né? Na minha época não tinha livros específicos na abordagem infantil, hoje a gente já tem vários, né? Então, nesse construir de percurso, eu ia construindo com supervisão, né? Fazendo as minhas perguntas, né? Também para ver o que aquelas pessoas tinham a me dizer, sempre fazia, as pessoas, não trabalho, mas aí sempre me davam uma resposta, e a partir dessas respostas eu ia construindo o meu percurso. E aí a outra questão que eu acho que é muito importante, né, que eu costumo dizer para os meus alunos, trabalhar com criança precisa, tem umas questões básicas que precisa estudar, né, eu acho que com todos, mas a criança exige, por exemplo, você precisa conhecer bem a psicologia do desenvolvimento, né, importantíssimo, por quê? Eu vou pegar crianças em determinadas faixas etárias com muitas queixas, né? E às vezes são queixas que são peculiares da idade, né? Que não estão fora da caixinha, né? Que estão totalmente dentro do percurso do desenvolvimento. Isso é muito importante você saber, porque você vai dar uma orientação para os pais e vai deixar eles mais tranquilos. Então, meu filho não está, né? Não está adoecido por conta disso. Como muitas vezes os pais de adolescentes, né? Meu filho é bipolar, e a gente, em determinada fase, o adolescente realmente se comporta como se fosse um bipolar, mas ele não é bipolar, e a gente nem pode diagnosticar assim, né? Então, é importantíssimo, né? O estudo da psicologia do desenvolvimento, né? A psicopatologia, né? A psicopatologia aí vai em qualquer idade, é importante a gente estudar. A psicofarmacologia a gente não medica, mas é muito importante a gente conhecer os medicamentos, saber como eles agem, né? Até perceber, eu anoto muito, né? Como cada cliente, eu pergunto geralmente que tipo, se toma medicamento, que tipo de medicamento toma, como é a reação desses medicamentos nessas pessoas, porque são coisas que os médicos negam e não informam, né? Os clientes, eles chegam muito perdidos, o médico só, ele passa o medicamento. Às vezes até o cliente pergunta, mas eles não informam adequadamente. O cliente chega sem saber o que está acontecendo. Então, muitas reações, muitas coisas que acontecem com eles, né? Que são em função do medicamento, eles não sabem o que é. E é. Alguns eu já tive criança que toma Ritalina, que sugou o cálcio, ficou com as pernas tortas, né? Alguns pacientes que tomam Ritalina, por exemplo, tem perda de apetite, fica sem se alimentar. Então, tem reações inúmeras com clientes diferentes. Então, essas coisas eu anoto, até para quando o paciente falar, o cliente falar, eu, né, saber o que está acontecendo, saber com que contexto ele está inserido e o que é que ocorre. Então, é importantíssimo a gente estudar a psicofarmacologia, conhecer os medicamentos, saber que tipo de reação eles causam, não só aquelas reações que estão no livro, né? É uma pesquisa que a gente precisa fazer com os nossos próprios clientes, porque tem reações que acontecem que não estão ali no livro, né? Mas você vai aprender ao longo do acompanhamento com seus próprios clientes, porque acontece, né? Reações que não estão lá, né? E essas reações eu guardo para associar a outras histórias também que vão chegar, né? Então, a psicofarmacologia, conhecer sobre família, né? Abordagem sistêmica, né? Sobre psicoterapia familiar, porque quando você... Com qualquer pessoa tem família, né? Tem a questão assim, mais com criança, mais ainda. Né? Então, é importantíssimo você conhecer a abordagem sistêmica. E aí a compreensão histórica, né? De como evoluiu a psicologia infantil desde os tempos até hoje, e também a compreensão histórica do conceito de infância desde os tempos iniciais e de como está hoje, que é bem diferente, né? Como é que se deu toda essa evolução, né? De lá para cá, né? Que é legal a gente saber, né? Isso nas formações, pode também a gente trazer esse tipo de discussão nas supervisões, né? Então, é muito importante o conhecimento, né, e o estudo da teoria, da abordagem que você se propôs, né, a trabalhar, para eu saber efetivamente o que e para que eu estou fazendo, né? Saber exatamente como é que eu estou, como é que esse embasamento da prática. Não é só dizer eu sou gestaltoterapeuta e não saber o que você está fazendo, nem conhecer, né? Fazer terapia e supervisão,
né, isso aí no processo, né, da caminhada de todo o terapeuta, acho que é importante, né, então pode sair, eu acho que não dá, eu não consigo conceber sair da faculdade e não fazer as duas coisas para poder enveredar pelo caminho da clínica, eu acho que pelo caminho de qualquer abordagem, né, você precisa estar bem embasado, né, e até porque eu acho que todo atendimento mobiliza de alguma forma o terapeuta, mas atender criança eu acho que mobiliza muito, muito, mexe com muitos processos do adulto, né? Então, daí a importância de você se dar conta do que é seu, do que é do outro, e buscar a própria terapia. E aí eu costumo dizer que é uma profissão, a nossa profissão é uma profissão paradoxal, né? Ao mesmo tempo que o psicoterapeuta deve ser capaz de estar para o outro, com o outro, refletindo sobre a experiência presente, precisa ser capaz de dar-se conta do que está acontecendo com ele próprio naquela relação, né? Esse cuidado que a gente precisa ter conosco mesmo e com o outro, em separar as coisas, né? Saber de onde é cada coisa. É muito importante. Deixa eu ver mais aqui. Alguma pergunta ou algum comentário que vocês queiram fazer? Posso continuar, então, né? Aí, se você puder ir fazendo um fechamento também, que aí a gente vai passando para as outras Pronto, e vou no fechar, final né? volta para você e para as pessoas que quiserem falar mais. E aí eu queria só falar um pouco, né, que o desenvolvimento profissional não é apenas o único objetivo da supervisão. Temos também como responsabilidade a facilitação do processo do cliente, que está sendo atendido por aquele aluno, fazer com que a supervisão seja um processo de facilitar alguém e facilitar o processo de uma outra pessoa. A gente não esquecer isso. Né? E não esquecer da nossa própria formação e cuidado consigo. Né? E aí fechamos. Qualquer pergunta, estou por aqui. Com vocês todos. Olha, ótimo, obrigado, Aila. A gente pode também passando, né? E vocês, à medida que chega algum comentário, podem fazendo. A gente vai seguindo nas falas, tá? E depois abre novamente para uma fala final e fechamento que for, tá bom? Quem gostaria de seguir o percurso agora da fala de vocês? Quatro. Vou seguir aqui como foi na Show, apresentação. Luana. Vou me colocar. Você vai, você controla o tempo, pode ser? Tá certo, eram 10 minutos, não é isso? Mais ou menos, né? Uma coisa só como uma ordem Se para. vocês quiserem, eu coloco aqui para a pessoa não ficar preocupada com o tempo e cronômetro. Você quer, Luana? Você coloca? Eu vou controlando aqui, tá bom? Aí eu Tá. estou vendo aqui o tempo, né? Dá para eu ir fazendo as duas coisas. Bom, então, primeiro, como a Ilha falou também, a construção do ser gestalterapeuta, eu acho que a gente parte pela nossa própria construção, né? E eu, como eu falei, né, assim, na época, né, gostei disso, né, que o Márcio colocou, que devido à precariedade, né, assim, de profissionais que tinham poucos, aqui a gente foi construindo, como a Ira falou, né, ela tinha que ir para outra cidade. Então, eu coloquei um grupo, logo depois que me formei, um grupo de atendimento infantil com o Sérgio Lísias, né, e aí eu tinha mais experiência no atendimento infantil e ele mais experiência, muito mais, né, com a gestalterapia, né, e era uma troca muito boa. E eu estava percebendo agora, né, refletindo a partir de tudo isso que a gente foi colocando, né, quando eu recebi esse convite, né, que eu achei maravilhoso, para refletir sobre isso, reflete a minha construção também, que eu me construí muito mais na prática, né, assim como foi a história da gestalterapia. Então, a gente ia, assim, fazendo, né, assim, quem atendia criança com aquela Bíblia da Violet Ocklander, né, eu costumo dizer que era a Bíblia. Então, a gente ia com isso, né, assim, e construindo o nosso próprio jeito, né. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque, como eu coloquei, eu vinha muito, né, de muitos anos de formação da psicologia comunitária. Então, trabalhar somente na clínica, principalmente nessa concepção que se tinha, né, da clínica naquela época, eu estou falando de 1990, né,
Então, assim, eu me sentia um pouco limitada, né? E aí eu fui trabalhar com criança porque eu vi essa possibilidade de trabalhar com a família toda, né? Então, eu não tinha também formação aqui para a gente atender família. Eu me lembro do Centro de Estudos da Família, com o Mourão, o Molina e o Adalberto Teixeira, não sei, o Adalberto, né, lá da medicina. E aí eles... Barreira, não é? Né, isso. Barreto. Pronto, Barreto. Eu estava achando estranho quando eu disse Teixeira. Então, assim, esse centro de estudos da família, que até como eu fui do centro acadêmico também lá da UFC, a gente imprimiu um pouco isso também, né, na psicologia, de englobar tudo, todo tipo de atendimento, sair dos consultórios, né? Então, eu trazia essa inquietação. E até hoje, né? Assim, trago comigo, né? E fico muito feliz de poder estar juntando, né, tudo isso e dentro da gestalterapia mesmo, né. Então, os exemplos que eu tinha eram uma coisa muito fechada, né, aqui, as formas, né, que existiam, pelo menos aqui, que eu conhecia, que eu tinha acesso, era mais, assim, fechada no consultório. Então, devido a isso, eu fui... eu também trabalhava em escola, onde eu pegava toda essas pessoas, né? Eu não tinha essa preocupação se eu ia me sustentar só da clínica, só da escola, só. Eu pensava, né, assim, em o máximo que eu pudesse aprender. E eu achei que ali eu podia aprender sobre as famílias e as crianças, adolescentes, como a Ira falou, quem é terapeuta infantil tem que trabalhar com desenvolvimento. E depois eu dei um corte nisso tudo e fui fazer o mestrado em Barcelona. Em princípio, eu ia fazer um doutorado, terminei fazendo o mestrado, trabalhando com crianças ciganas e suas famílias. Quando eu retornei, eu já não me satisfazia mais de atender só a criança. Então, eu atendi a criança e a família juntos, né? Mas ainda o meu olhar era a partir da criança, né? Eu fui ampliando. E isso, assim, foi enriquecedor. Eu fazia 2 atendimentos por semana. Eu me propunha cobrar metade do preço que as pessoas estavam cobrando para poder a pessoa, não tem desculpa, não posso fazer 2 sessões, eu fazia, né, assim. Depois eu vi que isso não era viável economicamente, né, e aí eu fui inventando, sei lá, fazer quinzenal, né, outras formas. E foi quando a Ila e a Fátima me convidaram para dar o módulo de família, criança e a família lá nessa formação. Eu também dava o módulo de famílias de crianças com necessidades especiais na especialização que tinha no Centro de Desenvolvimento Humano. Então, eu comecei a falar, né, sobre a família, e aí, essa visão da gestalterapia da família. Até a Terezinha vir com a formação, né, foi quando eu pude, porque assim, eu ia mais para o que tinha mais disponível, que era a teoria sistêmica, né? Mas depois eu pude, né? E hoje, cada vez mais, eu percebo que a gente tem que ir construindo essa forma, né? De ser gestalterapeuta de família. Então, são coisas que a gente está construindo, assim, né? A gestalterapia eu acho como tudo na vida, né? Mas ela traz isso para dentro da realidade dela, para dentro do consultório, para dentro da teoria, essa clareza de que nós estamos todo tempo nos construindo, e, portanto, a teoria também, né? Então, isso me deixa muito à vontade, né? Eu me sinto muito bem, porque eu sou muito, assim, curiosa, questionadora, e quero estar sempre assim, bom, se essa maneira que eu estou fazendo não está boa, eu vou mudar, eu vou descobrir uma nova maneira, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, né? E recentemente eu deixei de atender criança, foi lentamente, eu fui começando a atender adultos, famílias, casais, né? E até que eu compreendo, né, isso que o Sérgio Ulisses falou, que a Isla disse que ele falou, né? Mas essa falta de disponibilidade, eu chamo assim, que eu estou hoje, né? Para atender as famílias fora do consultório, né? Então, o que é que eu fiz? Não,
eu atendo. Quando alguém me procura, que as pessoas ainda me procuram muito para atender criança, porque é tudo uma trajetória de 30 anos, né? Eu digo, eu atendo, mas se vier a família toda. Então, quando eu até já digo para as colegas e para os colegas que sempre me indicavam crianças, olha, se vocês virem que a família quer e vem toda, explique logo, eu só atendo assim. Se não for assim, eu não estou mais atendendo, né? Assim, então, isso eu vejo que é importante existir as pessoas que atendem a criança, né? Como a Ina colocou, a criança também precisa do suporte, mas nós também temos que ver a nossa disponibilidade, né? Porque senão a gente não vai estar colaborando nesse crescimento, essa autoconstrução, né, da criança e de sua família, consequentemente, né? Então, eu encontrei essa maneira, se vem a família toda, eu ainda estou disponível, né? E aí, nesse novo tempo, né, assim, da gente encontrando essa maneira de ser gestalterapeuta, né, entre essa boom do online, que eu já atendia um pouco, mas era como uma coisa assim, era um segundo plano. Tipo assim, um cliente meu viajava, ia morar em outra cidade, aí eu atendia, né? Aí, de repente, todos os meus clientes ficaram online, né? Então, assim, eu tinha uma certa experiência, claro, mas não, assim, de processos longos, como, por exemplo, tem clientes que terminaram o processo terapêutico e eu nunca conheci pessoalmente, né? Então, isso foi inédito, quer dizer, uma nova forma que a gente está trazendo para esse ser terapeuta, né? São casais que eu conheci também online, nunca conheci pessoalmente, famílias. Então, quer dizer, inclusive o pessoal todo me convida quando é de outros estados, outras cidades, vem aqui, não sei o quê. Então, eu tenho que fazer um tour pelo Brasil para poder, né, sair conhecendo assim, os clientes. Eu gosto muito também, né, assim, dessa presença, né? Mas a gente tem que se adaptar ao possível, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que gostariam de fazer terapia comigo, no caso, ou na sua cidade, não tem essas condições, né? E aí eu me adapto a isso, né? Vou me organizando como a gente poderia fazer. Eu coloco, né? Assim, atualmente, então eu divido os momentos que eu vou atender online e os momentos que eu vou atender presencial. Às vezes eu misturo um pouco, mas eu gosto mais de deixar separado, né? Até porque eu gosto de atender no computador, sempre que possível, se não atendo no celular. Eu gosto de deixar esses momentos separados, que isso é uma nova construção do ser terapeuta que eu estou fazendo, né? Que eu não era acostumada a fazer essas divisões, né? Eu atendia mesmo como era um ou outro, ali no consultório, no celular, né? E agora não, eu vejo que eu me sinto melhor assim. E a relação terapêutica, né? Seja com o casal, seja com a família, seja com adolescente ou adulto, essa relação, como a Bia Cardella coloca, né? Que é importante que o cliente sinta essa morada, né, que está chegando numa morada, uma hospitalidade, né? Então, para que daí ele tenha essa abertura, né, para a sustentação dessa sua instabilidade, né? Então, essa autoconstrução, né, que ela coloca para que ele resgate essa condição de peregrino, que aí eu me lembro daquela poesia do Antônio Machado, né? Caminante não há caminho, se hace el camino a andar. Isso somos nós todos, no ser humano, né? Só que, como eu disse, na gestalterapia a gente tem essa consciência e traz para tanto o nosso ser, né, essa necessidade da terapia, da supervisão, do estudo, né? Então, isso é muito importante, como também para a nossa prática, né? Porque, claro, a gente está todo tempo refletindo o que a gente está aprendendo, o que a gente está vivendo, são aprendizagens que vai refletindo na nossa prática, né? Então, essa condição ela fala disso, né, a Bia Cardella, da gente trazer, restaurar
ou inaugurar, no caso de nunca ter, né, feito ou se dado conta, essa condição de peregrino, de caminhante. Ela fala da obra de si mesmo, né, co-criando o mundo e o próprio destino. E eu falo da autopoiese, né? Então, assim, que é um conceito que existe em muitos filósofos e que na biodança a gente traz muito, né? Assim, e na Gestalt terapia também. É isso, a gente está a todo momento, né? Assim, se construindo. Então, quando a gente está aqui trocando essas ideias, essas experiências, cada um da sua prática, né, a gente está fazendo essa construção tanto dentro da Gestalt terapia, como também dentro de nós. Estamos vendo, olha, esse colega, essa colega faz dessa maneira, né? Então, olha, então eu posso também acrescentar isso à minha maneira de fazer, né? Isso que eu encontro fascinante, né? E acho que um desafio agora, e que eu estou me propondo também, é unir essa minha experiência, vou falar aqui, né, declarar, porque é um projeto novo ainda que vai acontecer, que é unir isso da minha experiência na psicologia comunitária com a clínica, né, que é fazer esse trabalho de clínica ampliada, né? Então, apareceu agora uma oportunidade do núcleo político que eu participo e que a gente vai fazer um projeto de colocar isso, e que, assim, eu falei, né, desse meu contato sobre o Centro de Estudos da Família, né, assim, do Mourão, do Adalberto do Molina, e eu descobri agora, através desse núcleo que eu participo, que é um núcleo do Comitê Popular do São João do Tauap, né, então, que lá era um prédio da igreja, da paróquia, né, e existe a possibilidade da gente ampliar as nossas fronteiras, né, assim, para atender essa população. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade, não sei nem como é que vai ser, mas é uma nova empreitada, né? Então, eu quero colocar aqui que vai iniciar uma nova construção, e eu vou me iniciar também construindo de uma outra maneira, né? Então, é isso, esse eterno, né, assim, construir-se e construir, né? É nisso que eu acredito. Então, obrigada aqui pela participação e pela colocação de todo mundo, né, que vai contribuindo nesse nosso construir e construir-nos. Obrigado, Luana. Até tem depois alguns comentários, a gente pode ir avançando com as falas, né? E aí que vocês também quiserem comentar, vão guardando aí as notinhas para podermos voltar à fala, né, para as pessoas de origem, né? E aí poder comentar mais, tá bom? Que aí a gente pode até, de repente, uma fala já intercalada, interligada com a outra, e poder ser uma pergunta para 2 ou 3 pessoas. Ok, quem gostaria então de falar agora? Marília fechou a câmera porque ela não vai falar, né? Não, eu vou falar, eu fechei a câmera por engano, eu ia ligar o microfone e fechar a câmera, coisas de Marília, né? Ok. Quem conhece sabe, né? Eu acho que para falar da clínica, né, eu acho que primeiro é importante eu falar da minha descoberta, a descoberta que eu tive da gestalterapia, né? Que, assim, era um banho de psicanálise na formação, na graduação, né? Então, assim, invariavelmente, muitos dos alunos vão ali naquele fluxo e acabam estudando mais aquilo ali, né? E quando eu conheci a gestalterapia, gente, foi, assim, uma coisa que respondeu até o que eu estava vivendo pessoalmente no meu processo, né, de vida. E me veio assim, caramba, como é que essa abordagem está explicando o que eu estou passando, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me identificar cada vez mais, e a gestalterapia chegava para mim como, menina, era uma coisa como uma osmose, porque fazia tanto sentido, né? Toda aquela abordagem, toda aquela teoria, estava tão ligado, assim, dentro do processo individual que eu estava vivendo, que eu dizia assim, é aqui mesmo, né?
Então, eu terminei a faculdade junto com a formação em gestalterapia. Para mim, isso foi um grande alicerce, porque você iniciar o atendimento clínico sem ter essa formação é um grande desafio, né? É colocar a saúde mental em risco, sinceramente, né? Porque as coisas na clínica vão vindo e elas vêm de uma maneira muito forte. E estar firme na abordagem que você trabalha, que você quer trabalhar, estar estudando naquela abordagem, né? É uma segurança que dá para o clínico iniciante, né? Então, assim, eu tive essa felicidade de me encontrar na gestalterapia ainda na graduação, né? De fazer a minha formação em gestalterapia ainda na graduação, e quando eu me graduei, foi uma coisa bem, né, bem fluida, né? E por 9 anos, eu acho, eu trabalhei pelo SUS, não, 9 não, 7, 8, 9, por aí. Eu trabalhei no SUS, né? Eu sempre quis a clínica, e eu trabalhava no SUS e trabalhava na clínica, e os dois espaços faziam muito sentido para mim, né? Porque é apaixonante trabalhar no SUS, embora seja extremamente desafiante trabalhar no SUS. E por muito tempo a minha prática ela foi isso, né? SUS e clínica, SUS e clínica, SUS e clínica. E por mais que eu quisesse muito a clínica, como trabalhar no sistema de saúde fazia muito sentido para mim, por muito tempo eu fiquei nesse movimento de vou, não vou, vou, não vou, quero mais ainda não, quero mais ainda não, né? E trabalhar no SUS para mim foi uma grande escola, né? Uma grande escola. No início eu trabalhei no NASF, numa cidadezinha bem pequenininha, tipo assim, me graduei, um mês depois eu estava empregada nessa cidade, e eu lembro que uma das vezes que eu encontrei um antigo supervisor meu, ele perguntou assim, Marília, como é que tu tá lá no interior? Né? E aí eu disse assim, menino, tá sendo maravilhoso, mas eu tô fazendo tanta né? Coisas de iniciante, né? E ele disse assim, é isso mesmo, né? Preciso se arriscar, né? E eu tinha a supervisão, que era para dar suporte a essas coisas, né? Que eu tinha que lidar, porque a demanda do SUS é uma demanda fora da caixinha, e eu era uma recém-graduada de um mês, né? Tendo que lidar com demandas, então eu disse assim, só estou fazendo besteira, né? Mas a supervisão, ela era esse espaço de confirmação, de ensino, né? Então, o tripé da psicoterapia, supervisão, formação continuada e psicoterapia, né? Esse tripé da clínica é o grande caminho, né? É assim um caminho mesmo que, se a gente vai falar para um recém-graduado, é dizer isso, priorize esse tripé, né? Priorize esse tripé, onde você vai encontrar espaço, né, heterossuporte para todo esse processo aí de formação como psicólogo clínico, né? Então, assim, era muito desafiante estar no interior, eu era a única psicóloga que tinha lá na cidade, né? Vinham demandas do judiciário, vinham demandas de patologias crônicas, vinham demandas daquele sistema ali territorial, né? E de lá, depois de 2 anos, eu fui para um CAPS, né? Que aí também foi um outro sair da caixinha, né? Um espaço, assim, apaixonante, também de muitos desafios. E depois de um tempo que eu estava no CAPS, eu comecei a mais desgastada, né? Porque eu acho que o serviço público faz mesmo isso com a gente, né? Comecei a querer realmente um crescimento maior na minha clínica. E aí começa aquele drama do como é que eu vou captar clientes, né? Eu acho que isso também é importante a gente trazer um pouco essa realidade, né?
a captação de clientes, que vai ser uma constante na vida do psicólogo clínico, porque numa hora sua agenda está lotada, noutra hora você está cheio de buraquinhos na agenda e no orçamento e precisando, né, se reorganizar. E aí me veio a ideia de prestar outros tipos de serviço que não apenas a psicoterapia, como um espaço de tornar a minha clínica mais conhecida, como um espaço de levar o meu nome para outras pessoas, né? Porque a Sandra falou, né? A indicação, ela ainda é o grande movimento, né? Mas esse mostrar a tua cara no mercado da psicologia, né? Mostrar a tua cara para outras pessoas que não comprariam a psicoterapia, mas que comprariam outros serviços, né? Então, eu comecei a enveredar nesse movimento, que foi um movimento de muita saúde, oxigenação, crescimento, espaço de estudo, né? Porque cada ideia doida que me vinha, e a minha cabeça pipoca de ideias, né? Se 1000 vidas eu tivesse, ainda assim não iam dar conta de todas as ideias que eu tenho, né? Então, cada ideia que vinha era assim, vou ter que estudar melhor para fazer isso, para, né, fazer esse trabalho, e esses outros serviços, eles me trouxeram uma oxigenação muito grande na clínica, principalmente quando eu fiquei só na clínica, né, quando eu deixei o outro emprego, né. No meu caso, não era um plano A, um plano B, porque fazia sentido os dois espaços, era o plano, né. E aí, depois, quando eu quis crescer mais na clínica, eu comecei a ter aquele medo da solidão da clínica, né? E todo mundo diz que estar só na clínica é muito, né? Ficar só na clínica é muito, muito solitário, tananã, nananã, e eu ficava com muito medo, porque eu sempre tinha trabalhado em equipe, né? O SUS, ele favorece muita gente, é uma troca de conhecimento maravilhoso, e eu tinha muito esse medo, mas prestar outros serviços, né, dentro da psicologia, nesse viés da clínica, né, me trouxe até esse espaço de troca que não deixava essa solidão vir à tona, né? Então, assim, hoje que eu trabalho com clínica e que eu trabalho com essa prestação de outros serviços, né, eu me sinto muito, muito rica, muito preenchida, né, preenchida ao criar, né, cada nova atividade que eu faço, preenchida nas trocas que eu tenho com as pessoas que vêm até mim, seja pela psicoterapia ou seja pelos outros serviços, e tem sido esse processo muito interessante. E aí hoje, assim, na minha história, o desafio tem sido realmente esse movimento digital, né, que eu acho que veio para ficar. A pandemia, ela trouxe essa virada da psicologia. Se não tivesse havido a pandemia, nós ainda iríamos passar cerca de 10 anos, né? Havido a pandemia não, né, Wilson? Se não tivesse havido o lockdown, né, os isolamentos sociais, né, nós ainda teríamos 10 anos trilhando na psicologia até chegar a esse nível que nós estamos no mundo digital. Então, de uma hora para outra, nós tivemos que migrar de um modelo de psicologia para um outro modelo de fazer psicologia muito novo e muito desafiante, né? E eu vivo esse desafio, é um desafio para mim, né? Então, assim, esse desafio de estar no mundo digital tem me movido muito. Eu tive que encontrar um espaço de saúde, né? Porque é gerado uma nova neurose, né? No mundo da psicologia, né? É a neurose do faça conteúdo de psicologia, apareça em todos os lugares, né? E desde o começo eu disse assim, eu não vou entrar nesse negócio aí, né? Eu me recuso, depois de tantos anos de autocuidado, depois de priorizar a minha saúde mental em tantos momentos, em tantos espaços, eu não vou perder a minha saúde mental por causa do mundo digital, né?
Então, o meu desafio hoje é estar nesse espaço que veio para ficar. É um espaço interessante, se você conseguir fazer que ele seja interessante para você, né? E hoje eu estou aí nesse movimento de onde e como eu quero estar dentro desse espaço, né? Realmente, os clientes vêm pela indicação, os clientes vêm pelo networking que a gente cria, né? Os clientes vêm pelo contato, pelas trocas que a gente vai fazendo com colegas. E, para mim, esse espaço digital traz uma proposta de um enriquecimento na psicologia que, para mim, é uma coisa assim, surreal, né? Não sei, as propostas que tem aí em 3 meses a agenda lotada. Eu fico assim, né? Em que planeta, né? É assim, com que base, né? Cadê a tua história em lotar a tua agenda, né? Cadê o teu processo para lotar essa agenda em 3 meses, né? Então, acho que isso é um risco muito grande que tem acontecido, né? E, para mim, hoje, esse espaço, ele é esse espaço de divulgação dos meus outros serviços, né? Ele é esse espaço até meio narcísico. Vou escrever sobre tal coisa, né? Vou lá e escrevo para as pessoas lerem, né, aquilo que eu penso sobre tal coisa. Tem falar agora bem psicanalista, né? Tem esse gozo, né, no mundo digital, né, que é esse mostrar-se, e tem sido muito buscar esse equilíbrio, tá? Eu acho, tem um processo que é interessante. Eu tenho muitos problemas com coisas digitais, gente. Eu sei passar e-mail, mandar mensagem, fazer slide no PowerPoint sem gravuras, né? E, no mais, é esse grande desafio, né, de estar nesse movimento. Aí, muito interessante, que ontem o Márcio estava dizendo, né? Ai, Marília, eu estou adorando o mood do dia que tu faz, né? Porque todo dia como é que eu vou estar lá no mundo digital todo dia, né? E aí a moça que faz meu marketing diz assim, tu tem que fazer uns 6 stories. Eu, por mês? Ele, não, por dia. Eu digo, não, meu amor, eu sou psicóloga, não blogueira, né? E aí eu disse assim, vou fazer uma vez por dia um story, né? E aí me veio a ideia, né? O mood do dia. Então, todo dia eu acordo, como é que eu estou hoje? Hoje eu estou, o mood do dia é muito louco. Vou lá, né? Mood do dia, muito louco, né? E é uma maneira de eu estar lá me mostrando, né? Tem uma adesão interessante e é esse espaço confortável que eu tenho construído, né? Eu acho que trazer essa história do digital nessa leitura da minha caminhada, ela é importante porque houve uma virada muito grande, né? A gente vem de uma graduação que dizia assim, voltando àquela história que eram muitos psicanalistas, né? Use roupas neutras. Quando você for à clínica, use roupas neutras. E poucos anos depois, está assim, faça dancinha. Quer dizer, os lugares que nós atualmente estamos tendo que ocupar. E eu acho que para o psicólogo que começa já, para o estudante que está na faculdade, que já entra nessa história de TikTok, de Instagram, não traz, né? Não traz esse desafio, mas para nós que estamos vivendo essa virada, traz esse desafio de como é que eu quero, né, estar nesse espaço digital, como é que eu ocupo esse espaço digital, né? Qual o meu objetivo de estar nesse espaço digital, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco isso e trazer esses dados de realidade do que esse espaço digital pode agregar à psicologia, né? Mas o que esse espaço digital também pode trazer de adoecimento para o próprio psicólogo, né? Nessa cobrança de estar, de encher a sua agenda, né? De trocar esse tripé do psicólogo clínico, que é
supervisão, psicoterapia individual e formação continuada por pagar um marqueteiro, por fazer cursos de marketing, né? Por investir no meu marketing profissional, porque aí eu vou encher a agenda. E aí a gente faz uma virada muito doida, né? Que a gente deixa de priorizar o nosso processo de estudo e de tornar-se psicoterapeuta, trazendo um investimento, né, para uma venda que muitas vezes é uma venda fake, né? Porque eu ainda não tenho esse corpo como psicólogo clínico e estou ali vendendo como se eu tivesse, né? E investindo no encher a agenda e não investindo na minha supervisão, que vai me ajudar a encher essa agenda num outro processo, né? Mais lento, mas muito mais seguro, né? Então, eu acho que hoje, na minha caminhada profissional, tem essa história do mundo digital, que tem sido um grande marco, né? E é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? Dividir um pouco essa caminhada, chegando nessa contemporaneidade do que a gente tem vivido hoje, né? Joia, Marília, muito obrigado. Acho que tem muita coisa aí que você traz que a gente já, né, pode aproveitar para ir pensando e trazendo depois alguns elementos, né? Quem gostaria agora de dar sequência? E a gente teria mais a Sandrinha e o Wilson, e depois abrir para os comentários que tivermos, né? Vamos lá, a gente fez uma ordem, né? Estamos seguindo ela, então Tá na ótimo. sequência. Eu queria fazer um comentário, Márcio, que você falou que o Wilson perguntou quem era seu supervisor. Eu me lembrei de uma clínica que eu trabalhava, que era a Clínica Espaço Viver, veio uma colega procurando espaço para trabalhar, e ela chegou e pediu o currículo da clínica. E eu achei fantástico. Assim, né? Assim, eu quero saber aonde eu estou, né? Não necessariamente como uma crítica, né? Mas assim, onde eu estou, né? De onde você vem, qual é a raiz, né? Não, Isso... e aparece, Sandrinha, o cliente também que pede o currículo. Eu já tive uma cliente que, antes dela trazer a filha, ela chegou umas 2 sessões, foi ela me entrevistando, tá? Eu sei, né? Você, né? Ela pagou a sessão para me entrevistar, para saber como era do trabalho, como era, para poder me entregar a filha dela. É justo. Né? É justo. É justo, né? Eu acho que é legal. Eu acho tudo tá tranquilo, né? Tá a gente aqui certo. várias vezes falamos do Sérgio Lízias, né? Que é uma pessoa muito, muito querida. E assim, aí ela acho que começou lá na Araquém Silva, né? Ali perto do Hospital São Carlos, para quem não conhece. Foi onde o Sérgio começou o trabalho, né? Depois foi lá para Salvador Corrêa de Sá, e depois foi para João Regino, e depois ele foi embora, né? Foi para Catalão e depois para Vitória da Conquista, né? Então, assim, quando você pensa o currículo também são esses movimentos que a pessoa fez, né? E eu achei muito legal. Muito boa essa tua chamada, Sandra, muito legal. Pois legal. É muito legal. O paciente, ele chega também querendo saber tudo. Ele vai entregar a preciosidade dele, que é o filho, a filha, sei lá. E aí, talvez, onde entra a rede social aí, né? A importância da rede social. Eu vou falar de Sérgio Lízias também aqui na minha fala, pelo menos rapidamente. Eu tentei organizar, são tantas coisas, e ao mesmo tempo eu queria pegar... primeiro, assim, parabenizar as falas de vocês, porque elas estão muito complementares, né? E aí eu vou tentar pegar caminhos diferentes, trazer outros olhares para compor, né, o que a gente está falando aqui. A primeira, reforçar a questão da construção do saber. Eu me lembro, as minhas primeiras aulas de gestalterapia, em que eu tinha um pouco dessa sensação, Marília, assim, nossa, gestalterapia é uma filosofia de vida. Depois eu fui entendendo que não é isso, mas que, ao mesmo tempo, era um chamado de alma, né, uma coisa que me dizia assim, nossa, que caminho, ainda bem que existe isso, esse pensar, me dava liberdade e tudo mais. E assim, não dá para a gente captar o saber da gestalterapia numa formação, é uma vida de estudos, de reflexão e criação. E aí eu acho que eu vou pegar um viés também dentro disso que vocês falaram sobre
encontrar a oportunidade do novo e criar dentro desse novo, né? Muita gente diz, falta literatura sobre tal, né? Vamos fazer literatura, especialmente nós mulheres, parece que os homens escrevem mais, né? Parece não, não é? Escrevem mais que os homens, porque será, né? Os homens escrevem mais que as mulheres. E aí é o momento que eu vou chegar lá, né? Como é que aconteceu a docência para mim, né? Eu fui dar uma aula, eu estava na minha formação, e estava falando sobre corpo, porque minha área de pesquisa é corpo, psicossomática e gestalterapia, sempre foi meu encanto. E uma colega da formação, na época, Aline Carvalho, que estava trabalhando com o Sérgio Lísias, no Instituto de Gestalt do Ceará, falou para eles, precisavam de alguém para falar sobre corpo, me chamaram. Então, eu comecei a dar aula desse jeito. Nunca foi uma ambição, eu nunca me achei capacitada para isso, mas foi acontecendo de uma forma muito natural. E depois Sérgio seguiu o seu caminho, eu continuei no Instituto muitos anos, aí mais de 20 anos. E por que eu falei que nesse momento é um momento que eu estou parando um pouco para olhar para a minha produção, exatamente dentro desse lugar, de por que eu não escrevia antes, por que eu não produzi teoria antes, com 20 anos de instituição, com tantas aulas e tanto desenvolvimento, né? E aí eu vou entrar um pouquinho na experiência do Gassi e na psicossomática, que eu acho que é uma área que não foi falada, e a gente pode desenvolver algo por aqui também, né? O Gassi traz a possibilidade de trabalhar com clínica ampliada, que é realmente sair do consultório e ir aonde existe a necessidade, construir com os atores envolvidos, né? A instituição, ela é maior do que o serviço de psicologia, a gente trabalha com um termo que se usa nas empresas do terceiro setor, que é desenvolver advocacy. O advocacy é aquele profissional que ele vai entender as necessidades do público que ele está atuando com os atores envolvidos, governos, federal, estadual, municipal, empresas, farmácias de dispensação de medicamentos, que no nosso caso trabalha com saúde, né? E vamos, então, compor algo que é personalizado para aquele público que eu estou trabalhando. E aí entra o serviço de psicologia, que é o olhar para o psicológico, um olhar com leite de aumento para o aspecto psicológico na doença somática. Né? E aí nós temos muita coisa para entender sobre esse processo, porque a construção do termo psicossomática vem de uma ideia de que aquilo que a medicina não comprova por exames, por imagens, não existe. Então, a gente tem uma tendência a dizer assim, isso é psicológico. O que quer dizer isso? Né? Não, no saber comum. É inventado. Não é real. Então, você precisa ir num psicólogo para cuidar dessa tua cabeça porque ela está estragada, né? Dando uma rasgada, mas é mais ou menos isso. E existe muita distorção nessa construção, porque, primeiro... Aí eu vejo a negação da dor, né? Uma negação da dor da pessoa, né? Quando você disse que é psicológico, isso não existe, né? Isso. E essa é uma experiência que eu passei, né? Porque eu comecei com febre reumática, com 4 anos de idade. E quando isso foi se intensificando, eu ia para os médicos, a minha experiência era ouvir, essa menina não tem nada, ponto, já começa daí, né? Essa não legitimação. Se um médico diz que eu não tenho nada, então eu não tenho nada. E para matar de vez dizia o que ela tem é psicológico. Pronto, aniquilou. E eu pensava assim, eu tenho um psicológico que faz tudo errado. E eu não tinha nem ideia do que era um psicológico. E eu cresci com muitos sentimentos de inadequação. Isso marca a minha vida, né? Além de outros aspectos que eu vivia na época, mas é assim, puxa vida, se eu faço uma coisa errada, então eu vou exterminar o psicológico, porque pronto, aí eu vou ficar com o corpo saudável, né? E isso vem no caminho, muitas pessoas nos procuram, dizendo que tem fibromialgia e que o médico pediu para ir fazer psicoterapia porque ele não tem nada. Tem fibromialgia, né? E aí, um conceito básico que a gente precisa entender é que, assim,
Didaticamente, existe uma separação psicológica, espiritual, corporal. Mas a gente precisa lembrar que o psicológico está dentro do corpo, é corporal. Ou seja, nunca a gente saiu de casa e deixou o corpo físico em casa e saiu para viver uma experiência emocional desprovida desse corpo. Na gestação, eu estou sendo concebida dentro de um universo amniótico de emoções da mãe, da minha conexão com a minha espiritualidade, com as necessidades biológicas, genéticas da mãe, e estou sendo composta. Gente, ali é um milagre da vida. E aí vem a gente, humanidade, chega e diz assim, olha, o que é psicológico é mentira. Como assim? Né? Então, entender gestalterapia na psicossomática é entender, de fato, como é atuar com visão sistêmica. Né? A minha tarefa tem sido ensinar o que significa, como é que faz entender visão sistêmica, funcionamento sistêmico. E eu até ampliando mais, né, assim, como é que nós, de fato, vamos ter saúde se a gente sabe que grande parte da população passa fome, né? Que morre de tiro e tudo mais. Isso nos afeta socialmente, tanto quanto nos afeta geneticamente. Antes do projeto Genoma, os adoecimentos eram considerados, no mínimo, 98% das nossas doenças genéticas. Existe um fator determinante que vai fazer, você vai ter dor na coluna, na lombar, porque sua mãe tem, porque seu pai tem, porque seu avô tem, né? Para os projetos Genoma, se 2% das doenças forem genéticas, é muito. Isso é científico, tá certo? Então, assim, eu não estou falando de algo que é empírico. E aí nós vamos entender assim, tá, mas então quer dizer que talvez eu esteja falando de um DNA de padrão sistêmico da família, onde a agressividade seja um funcionamento sistêmico, uma genética sistêmica, né? Não exclui o sistema o qual eu estou concebido. Eu tenho um campo de funcionamento emocional da época da minha avó, da minha bisavó, e eu vou funcionar por aqui. Como é que realmente eu consigo separar uma doença endógena de uma doença patogênica, uma depressão endógena de uma depressão patogênica, quando existe uma experiência sistêmica familiar de pessoas deprimidas? Então, existem muitas questões que a genética não responde, mas se você for procurar no Google da vida, ou nas palestras ainda dos médicos, o que faz com uma doença autoimune aconteça? Fatores genéticos, fisiológicos, medicamentosos, ponto. A gente não vê ainda fatores emocionais, sistêmicos, ambientais, alguns se fala sobre, e espirituais. Entendendo aqui a espiritualidade não como uma condição religiosa, mas uma condição de existência humana, né? Essa transcendência nossa, que faz com que a gente vá se relacionando com a vida dentro desse grande mistério, né? Então, a atuação psicossomática em gestalterapia vai por esse viés. E a única autora brasileira em gestalterapia, em psicossomática, é a professora Silvia Ivanco. Nós temos a Mônica Alvim, a professora Mônica Alvim, que fala sobre corpo fantasticamente, né? Mas a psicossomática é um viés da professora Silvia Ivanco. E tem pesquisadores e tem pessoas que trabalham, mas as fontes estão quase todas na comportamental e na psicanálise. Culpa nossa, né? E culpa minha, né? E foi onde, então, eu começo a trazer o outro aspecto, né, que eu falei para vocês, de como eu me formei enquanto psicóloga, enquanto profissional da psicologia, porque eu não sou só psicóloga clínica, né, eu sou docente, eu sou supervisora, a sócia fundadora de uma ONG, e aí eu entendi que era o momento de eu me profissionalizar. E de o ano passado para cá, eu passei a fazer isso, porque existem ferramentas fantásticas que estão ao dispor da construção do
da profissionalização do psicólogo, né? Então, eu sempre fiz tudo com muito amor e muita garra, mas hoje eu entendo que estrategicamente não foram as melhores escolhas, né? Então, estratégias de mercado, eu criei produtos, eu sou professora independente, eu crio os meus cursos, meus workshops, e isso tudo foi ficando perdido pelo caminho. E eu entendi que eu precisava sentar numa mesa com consultores de negócios e aprender a realinhar minha profissão, criar uma marca. Aí foram necessidades minhas, né? Criei recentemente uma marca que faz sentido, que tem uma história para mim. E esse consultor está trazendo todo um saber sobre a importância de refletir para onde eu quero ir. Minha busca hoje não é trazer paciente para o consultório exatamente, né? É mais do que isso, é que ensino eu quero disponibilizar, que saberes eu já tenho, que eu preciso pôr no papel e escrever, isso é um compromisso com com o grupo a qual eu pertenço, a gestalterapia, que tanto me dá, e isso eu mereço dar para mim, né? Então, tem me ajudado a pensar na questão de como organizar tudo isso, como cuidar de uma agenda com as informações se entrecruzando. Eu sempre fui de fazer meus controles. Aí eu tenho controle de contas a receber, eu tenho controle de contas a pagar, eu tenho controle de agenda, eu tenho controle de saídas diárias, só que elas não dialogam entre si, né? E aí a consultora disse assim, olha, tá lindo teus controles, só que você precisar de uma informação assim hoje, qual é a idade dos teus pacientes, ou sexo dos teus pacientes que mais te procuraram nos últimos 3 meses. Aí eu achei chique isso, eu falei, tá aí, que eu quero saber. Eu sou uma empresa, né? E a gente não aprende isso. E detalhe, a cadeira que eu mais lecionei nos institutos da vida, especialmente no Instituto de Gestalt do Ceará, foi aspectos funcionais da clínica. Então, eu falava sobre a importância de ter qualidade de vida associada à questão do teu trabalho, a importância de guardar o dinheiro para você ter condição de se manter quando o consultório diminuir, ou a gente entra nas férias, e todo esse período de instabilidade. Fiz artesanalmente tudo isso, fiz o que eu sempre preguei, mas eu percebi que não foi suficiente, eu precisei buscar um lugar para eu aprender a fazer isso, já com 30 e tantos anos, né, de formada, e tem sido muito transformador. Aí criei a pessoa jurídica, para efeitos de documentação de notas, que agora eu entendo como é que funciona, né? Então, assim, é como se eu estivesse meio que voltando para um ponto inicial, ou sobre tudo que eu ensinei a fazer, e estou utilizando para mim, é um momento realmente de olhar, de fazer essa escuta, e especialmente o GACI, né, que é a ONG que eu trabalho, então, inclusive eu estou no perfil, que é perfil Psicoarte, que é o nome do serviço de psicologia da instituição, e hoje nós temos uma equipe, todo o trabalho é voluntário, né, eu trabalho esses anos todos com trabalho voluntário, e hoje eu tenho uma equipe de 10 profissionais que fazemos o Psicoarte acontecer, e a minha própria psicóloga refletindo comigo assim, Sandra, eu entendo esse movimento teu do trabalho assistencial, mas quando é que você vai reverter isso também dentro dessa condição de produção, de saber, de congressos, de escrita, como algo da construção e do teu ganho financeiro também, né? Então, como é importante a gente ouvir as experiências, aceitar os desafios. Não tem sido fácil, né? Assim, nossa, gente, emitir nota fiscal, que coisa desesperadora. Para nós, né? Eu sei fazer, né? Eu vou trabalhar no consultório, mas eu precisei agregar saberes muito importantes agora para o amadurecimento ainda maior, depois de tantos anos de consultório, e para onde eu quero ir e quero fazer, né? Sandra, eu estava aqui pensando se
para muitos psicólogos, né, já é difícil colocar até o contrato, né, estabelecer normas, porque a gente aqui não é fazendo por amor, né, também a gente tem que se sustentar. E aí, quando você coloca isso, né, cada vez a gente vai vendo desafios maiores, né, para essa construção de uma profissão mesmo, né, e ver o nosso papel enquanto profissionais, né, muito bom. Isso. E aí, Luana, você traz um aspecto que durante as aulas, e eu escuto até hoje como supervisora. Ai, Sandra, eu não sei pôr preço. Eu não sei cobrar falta. A minha paciente tal veio dizer para mim se eu não queria aumentar o valor da sessão, porque ela da minha sessão é muito baixa. O quanto é importante que a gente possa aprender a lidar com dinheiro. Né? Dentro dos saberes das ciências, das linhas de estudo que falam sobre dinheiro, uma que me chama muito a atenção é o quanto a energia do dinheiro está conectada com o padrão da energia da sexualidade. E aí a psicanálise vem trazendo alguns saberes interessantes, né? Que, assim, dinheiro, tanto dinheiro quanto a sexualidade, é uma coisa que você não pode falar quanto ganha, ou para quem você transa, ou para quem você dá, né? Você não pode falar as coisas que você faz com o seu dinheiro, assim como que você faz entre as quatro paredes, ou então a condição da sexualidade ou do dinheiro como uma coisa suja, né? Então, nós temos todo esse fundo de aprendizado sobre o recurso dinheiro como uma questão de sobrevivência e como é que eu vou falar com o meu paciente todo constrangido, achando que se eu for cobrar a sessão, eu estou incomodando ele. Né? Então, precisamos falar sobre isso, precisamos mexer nisso para que a gente se fortaleça como pessoa, porque isso vai falar também das minhas limitações, né? E o quanto isso também precisa ficar claro num contrato. Aquilo que é claro num contrato não incomoda ninguém. Se eu quiser cobrar uma sessão R$20, isso fica claro para mim que estou fazendo valor e para a pessoa que está utilizando, pronto. Se eu quiser cobrar R$350, R$400, isso é claro, é dito claramente sobre como vai funcionar com a minha falta, como vai funcionar com a falta do paciente, e pronto, ninguém está enganando ninguém. Ou seja, dinheiro não é para nos separar, né? Sim, falas talvez aleatórias, mas tentando compor a importância do aprendizado contínuo, né? E somos a nossa empresa, e aí eu entendo a questão das redes sociais como um lugar realmente de firmar seu nome, de vender os seus produtos, ou mostrar os seus produtos, para que as pessoas possam escolher, né? Que assunto interessante, essa mudança de comportamento de pessoas que buscam podcasts, lives, e essa pessoa aqui que fala sobre coisas que para mim faz sentido, né? E aí eu desfaço um pouco a minha fala do início, que foi eu me construir fora das redes sociais, certo? E agora cabe a mim ir vir para ela e fazer algo que faça sentido para mim e oferecer e colocar à disposição, junto com tantos serviços fantásticos que são disponibilizados e outros nem tanto, né? Porque tem umas coisas também que, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu acho que é isso, gente. Sim, aí um fechamento, né? Uma coisa que me encanta, um tema que me encanta muito também é a gestalterapia e espiritualidade. E talvez seja um futuro próximo, algo pelo qual eu também vou gostar muito de pesquisar. Gente, obrigada. Legal, Sandrinha, obrigado. Bom, passar para você, Wilson, tá? E aí, depois da sua fala, a gente abre para comentários e perguntas que vocês desejem fazer, tá bom? Muito bom. Grande desafio falar depois das 4, né? Que falam aí de percursos consistentes, cada uma no seu estilo, né? Enquanto vocês falavam,
Eu me lembrei muito daquela frase da Laura, né, de que há tantas gestalt terapias quanto gestalt terapeutas, né? Mesmo que a gente esteja falando, nós 5, mas também 6, como gestalt terapeutas cearenses, né, que trazemos em alguma medida esse DNA, né, pegando a palavra da Sandra, esse DNA aparece também na nossa estética como terapeuta, mas cada um traz um funcionamento muito diferente, um estilo muito próprio. Eu acho que isso é uma coisa fantástica do ser terapeuta, né? Ao mesmo tempo que dentro disso, dentro dessa liberdade, ou como diria o Zinker, né, essa permissão para ser criativo, existe também o lugar da fronteira, né? É aquilo de que você pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Então, esse talvez seja o desenho do espaço da clínica. Esse lugar de uma permissão para ser criativa, implicado no campo, em contato com o que está sendo manifestado ali naquela situação, né? E aí, quando os meninos me fizeram o convite, eu falei assim, tá, mas o que a gente vai falar? Porque isso é um universo, né? O que especificamente a gente vai falar? Porque, de fato, é gigante tudo isso, né? E eu fiquei muito mobilizado a pensar sobre esse papel e, naturalmente, falar de mim, né? A Sandra falou algo de que se tornou docente por acaso, né? Eu me tornei docente antes de ser terapeuta. Então, eu já era professor antes de ser psicólogo. Então, eu dava aula de teatro. Eu venho do teatro antes de fazer psicologia. Então, antes, na época da graduação, eu precisava ganhar dinheiro, e aí eu dava aula de teatro, e foi para mim talvez uma grande escola de Gestalt terapia. Tanto que hoje, grande parte do meu trabalho passa muito sobre o olhar do teatro, que foi um dos meus principais encantamentos com a Gestalt terapia, que não era necessariamente a técnica, a coisa produzida, mas é essa permeabilidade que o terapeuta convoca em si para ouvir a experiência do outro. O quão permeável eu me abro por essa via da sensibilidade para conseguir ouvir além dos meus ouvidos. O quanto a gente consegue ouvir o cliente. E a teatralidade me ajudou muito nisso. Ao ponto de, quando eu comecei a estudar Gestalt, eu falei, cara, eu já fazia Gestalt há muito tempo. Faz anos, então, que eu sou Gestalt terapeuta, né? Em tese, óbvio, sem saber, porque havia esse trato de perceber a nuance. E eu acho que a beleza do terapeuta está nesse lugar, no simples. Acho que cada vez mais eu tenho me apaixonado por isso. Às vezes a gente vem de um lugar e quando sai da graduação, de encher a bolsa, né? De ferramentas, de técnicas, de coisas, de eu preciso saber isso e fazer aquilo, mas eu tenho que fazer um curso de caixa de areia, de argila, de massinha, de carta, de baralho. E às vezes a gente esquece de olhar para o simples, né? Para aquilo que é meu e que muito possivelmente será o mais sustentável nesse fazer. Será aquilo que caminhará comigo por mais tempo, porque é próprio, porque é do meu estilo, né? E nisso talvez tenha sido das grandes coisas que a gestalterapia me capturou, que foi essa dimensão estética, não no fazer das coisas, mas no modo de se relacionar. O quanto há essa permissão para a dimensão da sensibilidade para além da coisificação, do tipo, não sei o que isso quer dizer, mas quando você fala, me convoca num lugar X, eu me sinto
agitado, eu me sinto quieto. E aí eu acho que foi a Ila que trouxe essa dança que é promovida entre se abrir para a experiência do cliente, ao passo que também preciso ouvir a minha. Né? E que eu lembro de uma história que a Lilian Frazão conta, da Thérèse, que quando ela foi, no início da gestalterapia no Brasil, que ela foi fazer um workshop em Esalen com Bob Martin. E aí, quando ela volta, todo mundo pergunta: e aí, Thérèse, o que foi, né? Qual foi o grande aprendizado e tal? Isso é a Gestalt começando no Brasil. E ela disse: o resumo de tudo é: nós somos a nossa principal ferramenta. Porque é exatamente, eu acho que esse lugar é muito importante e é tão óbvio que a gente esquece disso. E poder mobilizar essa potência talvez fale muito do quanto a gente precisa enraigar os pés, reconhecer o meu lugar, aonde eu estou, de onde eu falo, né? Da minha raça, da minha cor, da minha sexualidade, da minha condição social, porque essas microfraturas, elas vão acontecer o tempo todo quando a gente se convoca para esse lugar de ser terapeuta, né? Eu lembro de uma frase do Sartre que é quando dois se olham, quando existem dois olhares, já não há mais dois. Tem algo que é produzido ali nesse encontro. E nisso lembro muito também do Jean-Marie Delacroix, que é o que ele fala da terceira história, né? Inclusive, esse livro acabou de ser traduzido e publicado no Brasil. E o que ele fala de que essa terceira história é aquilo que é produzido no encontro. Existe a primeira história, que é a história do terapeuta, a segunda história é a história do cliente, e a terceira história é o que é possível de ser construído no conflito entre essas histórias. É algo que emerge a partir desse contato. E quando eu penso nisso, inevitavelmente vem esse lugar de não só o que faço, mas quem eu sou. O que é que eu me proponho na clínica? E aí eu acho que isso se conecta muito com o que a Sandra estava trazendo, a Marília, que assim, qual é a minha disposição para ser terapeuta hoje neste formato? Seja o online, seja o presencial, seja falando, né, seja com outros formatos de ser terapeuta, como a Marília trouxe nos cursos, como a Sandra vai trazendo, a Luana, com um estilo de atendimento que não é o clássico, mas que foi promovendo um lugar que era meu, né, que traz um formato que é propriamente meu. Então, quando eu fico pensando nisso, naturalmente me volta, assim, me vem essa dimensão de pensar a clínica como trabalho. Wilson, Diga, eu coloquei também essa questão que a Bia Cardella traz, da gente, tanto a gente se apropriar, né, da gente enquanto essa morada, né, que seria essa forma de ser, que aí eu tenho condições de oferecer essa hospitalidade, que é essa acolhida do outro, e convidá-lo a também ser a sua própria morada, né? Nesse sentido que ela faz a relação, né? Assim, eu, tu, do Martin Buber, e coloca dentro disso que você está colocando também, né? Nessa eterna autopoiesis. Perfeito. Tem uma frase, Luana, como eu dizia, né? Eu acho que isso é o que convoca o nosso trabalho. Que tem uma frase da Jean que eu acho maravilhosa, a Jean Clark Juliano. Ela tem uma frase para mim, resume esse fazer, que é, ela diz que o terapeuta tem por fazer ser continente para o descontínuo. Eu gosto muito dessa frase, porque ser continente é estar aterrado, é estar reconhecido e promover isso diante de alguém que está num lugar de descontinuidade, também é, em alguma medida,
transformar essa minha estrutura, né? Como você trouxe, Luana, é uma dança. Eu penso isso, de fato, como uma dança. Enquanto isso me afeta, eu também promovo e provoco isso na experiência do outro, né? E algo é produzido nesse entre, né? Que é o que se diz sobre contato, né? Que é esse lugar de fronteira. E pensar sobre isso me convoca nesse lugar de entender a clínica como um trabalho, por mais que isso promova lugares, que aí eu fico pensando que seja talvez a, a doçura do que a gente faz, que é poder assistir processos de crescimento muito bonitos, muito potentes, coisas incríveis. E também testemunhar terrores que muitas pessoas jamais imaginariam e jamais fazem ideia do que se trata, né? Acho que talvez esse seja um revés, ou, ao mesmo tempo, o bônus do que a gente faz. Mas, além de pensar isso como trabalho, é fundamentalmente importante pensar o que é que a gente vende. Porque, sim, a gente é vendedor, né? A gente vende algo. E aí, quando eu penso no que a gente vende, eu geralmente faço essa pergunta nas aulas da formação, especialmente quando eu vou dar o módulo sobre os aspectos técnicos e financeiros da clínica. E aí eu vou com essa pergunta boba, né? Tá, gente? A gente é terapeuta para quê? O que que a gente vende como terapeuta, né? E aí a gente vai ouvir alguns clássicos, que é o cuidado, a gente vende a atenção, a gente vende a escuta. Não, 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 não é isso. Como não, Wilson? Não é isso. Porque afinal, se fosse isso, tinham clientes que a gente cobraria R$ 10 e clientes que a gente cobraria 10.000, né? Pela dor, pelo sofrimento, pela demanda. Não é isso que a gente vende. A gente vende a nossa disponibilidade. A gente loteou a nossa disponibilidade e empresta ela para algumas pessoas. O que se faz com essa disponibilidade é onde está a artesania do ser terapeuta. Onde está o estilo, onde está a mão. O que a gente vende como serviço é a nossa disponibilidade. Então, partir desse lugar me faz sempre retomar essa ideia de o quão disponível eu estou para isso, o quão aberto eu estou para isso, o quanto isso me convoca, o quanto isso fala de mim. Porque, de fato, pensar em termos contemporâneos, há um movimento neoliberal que convida a gente a se despersonalizar, a funcionar de modo padrão, a se acelerar para estar lá. E eu fico pensando sempre a clínica nesse lugar do avesso. E isso eu aprendi com palhaço. Eu aprendi muito com os meus professores de palhaço, de que eles sempre me diziam isso. Assim, Wilson, ser palhaço é ser diabo no céu e anjo no inferno. E aí eu levava um tempo para entender isso, né? Como assim, velho? Diabo no céu e anjo no inferno? Como assim? É caminhar por um lugar de, peraí, tá todo mundo indo junto? Vamos parar aqui um pouquinho. É isso mesmo? É isso mesmo que a gente quer, né? Não é necessariamente ser do contra. Talvez seja ser do contra se está todo mundo a favor. Então é promover essa fratura, é promover o furo, é promover esse lugar de escape, que muitas vezes é dado pela escuta, pela nossa disponibilidade, fundamentalmente construída a partir dessa sensibilidade, dessa permeabilidade. Então, trago essas palavras, né? Estou aqui elaborando enquanto vocês falam, por entender que acho que elas são palavras que guiam muito o meu lugar, tanto como terapeuta, como professor, como supervisor, que eu acho que há também uma triangulação entre esses três lugares.
Acho que é isso. Eu estou aqui sendo fiel ao tempo. Acho que é isso. E temos aí algo para as perguntas. Joia, Wilson, obrigado. Gente querida, alguém gostaria de fazer algum comentário, né, sobre as falas que chegou para vocês, ou gostaria de fazer alguma pergunta diretamente a alguma pessoa ou ao grupo como um todo? Eu gostaria só de corroborar algo, né, que a Sandra colocou, que o Wilson traz agora, né, assim, de uma outra maneira, mas, assim, essa nossa necessidade de nos vermos, assim, quanto, por exemplo, quanto esse vendedor, e ter claro isso, né, por exemplo, essa disponibilidade, e como a Sandra colocou, quanto é que eu vou cobrar por essa disponibilidade, né? Então, assim, isso é algo que é um grande desafio hoje, né, assim, para a gente, ainda mais quando não só a gestalt terapia, a psicologia em si, né, se vê encurralada com essa coisa de muito coach. Eu vi uma propaganda de um homem aí, eu não sei, essas coisas que saem. Você não precisa ir para a faculdade de psicologia. Eu faço um curso e você, em um ano, ou era 6 meses, sei lá, você pode atender qualquer pessoa sem precisar gastar dinheiro para a universidade, né? Então, eu acho que se faz mais urgente, necessário ainda, a gente aprofundar nessa nossa formação, como a Marília dizia. Eu fico impressionada, por exemplo, durante o lockdown começou num dia, no outro dia tinha artigo, palestras com as pessoas falando sobre o lockdown como peritas, né? E eu, meu Deus do céu, onde é que esse povo aprendeu? Qual foi a outra pandemia que eles passaram que eu ainda não passei? Aí me convidaram, né, para ir. A primeira coisa que eu disse foi, né, numa palestra que ia ser até assim pelo estado para pessoas do interior, ia sair assim, como uma rádio e tal, né? E eu digo, minha gente, primeira coisa que eu quero dizer é que eu também não sei de nada, igual como vocês. Eu estou aprendendo, mas vou compartilhar algumas coisas que eu estou fazendo na minha rotina e que parece que está dando certo, porque eu estou convivendo bem. Aí fui colocando a estruturação da rotina, né? Mas essa necessidade de se colocar enquanto sabedor, que tem algo para ensinar, totalmente contra o que Paulo Freire nos ensinou, né? Assim, que nós estamos sempre aprendendo, aprendendo com, né? E à medida que a gente aprende com, a gente constrói conhecimento, né? E eu acho que na Gestalt terapia a gente funciona assim também, né? Gostei muito disso, quando você coloca assim, a gente vai construir, vai criar, né? Assim, gosto dessas colocações, né? Assim, da criatividade, como o Zinker traz muito, né? Mas nós temos um limite, e esse limite é o teórico dentro da Gestalt terapia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento para saber o nosso limite onde criar, mas ali dentro a gente pode ter essa liberdade quando a gente descobre essa nossa morada, né? Quer dizer, a gente vai tendo mais essa segurança, e isso leva tempo. Quer dizer, é terapia, é supervisão, é prática, né? Quer dizer, para a gente ir sabendo que lugar é esse onde eu me sinto à vontade para criar dentro desse marco teórico, né? Então, assim, não é do dia para o outro que isso acontece. Então, em qualquer abordagem, nós estamos falando da gestalterapia, mas levando para a psicologia, não é? Como é que eu termino no dia e no outro eu já estou ensinando tudo? Se eu mal aprendi uma coisa sequer, né? Então, é isso que eu acho que é um grande desafio, né? É um grande desafio para a gente, assim, essa era digital, né? Como eu quero aparecer, né?
Eu gosto muito de falar, e eu até já estava toda nessas mídias, né, antes de ser moda, mas depois eu não uso. Eu tenho essa dificuldade de passar um tempo olhando ali as coisas na mídia, olhando a vida dos outros, o que coloca. Às vezes eu não sei, quando eu vou saber da notícia, o povo, Luana, no meu particular, olha isso aí, não sei. Então, assim, claro, é um desafio também para a gente, que funciona de outra maneira, vir para essa maneira. Mas esse equilíbrio é fundamental, né? Assim, a qualidade também do presencial, no sentido da nossa formação, também eu acho importante. As formações, será que a formação do gestalterapeuta pode ser só online? Será que isso supre, sabe? Eu acho que é algo para a gente pensar, para trazer, né? Assim, eu, por exemplo, da minha parte, eu acho que não. Eu acho fundamental essa presença, até porque na Gestalt a gente trabalha as funções de contato, e aqui a gente tem muito limitado essas funções. A gente tem a visão, a gente tem a audição. Você não sente o cheiro do outro, você não toca o outro, né? Então, assim, eu penso que a gente é um desafio para nós, enquanto profissionais, enquanto formadores, né? Quer dizer, a gente que dá aula em cursos de formações, ou faculdade, ou especialização, quer dizer, é um grande desafio essa nova era digital e pessoal, né? Quando a Ila falou ali das formações que a gente entrava na sexta e saía no domingo, que mergulho também é isso, né? Eu fui o ano passado com a Ila Postinic, o Retiro do Silêncio, né? Assim, é importante essa dimensão também, sabe? Dessa convivência, desse construir, se perceber, a gente se percebe no outro, né? Então, isso é fundamental, né? Eu acho que é muito importante trazer isso também. Aí eu queria fechar a minha fala com algumas coisas da fala da Luana, que eu retirei aí, quando ela fala que eu achei fantástico essa coisa da sabedoria, eu sou detentor do saber, né? Então, eu tenho o saber do pedreiro, o saber daquela pessoa que você está atendendo ali, que é simples. Aí eu aprendi muito com meu pai e a minha mãe, que sabedoria não só tem nos filhos, né? São duas pessoas muito sábias, de uma inteligência extraordinária, mas que fizeram um antigo, sei lá, a quarta série do ginasial, que eu não sei como era que chamava, mas eu aprendi com eles que tem essa sabedoria, e eu uso isso muito no processo terapêutico, né? Aí eu lembrei de uma situação que eu vivi essa semana com uma criança de 6 anos, né? De que a mãe tinha me colocado várias questões que estavam acontecendo com ela, entre birra, a reclamona, não sei o que, a briga com o irmão e tal, e a gente conversou sobre essas coisas. No final disse assim: o que tu acha que a gente pode fazer para isso melhorar para ti, para os teus pais, para o teu irmão na tua casa? Aí ela disse assim: tia, eu posso escrever? Aí eu: pode. Tu só me diz a palavra quando eu não souber escrever, tá? Mas tu não me diz como é que escreve. Eu dei um papel para ela e ela escreveu todas as coisas que ela poderia fazer para melhorar essa situação. Foi fantástico. Porque depois, acho que uns 3 dias depois, eu recebi uma mensagem da mãe dizendo que tinha melhorado bastante, né? E ela levou esse papel com ela. Ela escreveu, fechou o papelzinho, levou com ela e ela não mostrou para ninguém. E lá tinham coisas fantásticas, tipo assim... ela está vindo agora dia 15 dias. Né? Nesses 15 dias eu só posso brigar com o meu irmão 4 vezes. Para a frequência que ela vive, aí eu: ótimo, tá certo. 4 vezes você consegue? Tá, 4 vezes eu consigo. E ela é uma criança daquelas que ela diz, ela cumpre. Né? Então, assim, a sabedoria vem dela. Então, não vou dizer para ela o que ela tem que fazer. Né? Eu pedi para ela o que ela podia me dizer que ela poderia fazer para que esse fator pudesse melhorar. Então, assim, isso para reforçar a coisa assim, a sabedoria do outro, né? Pode ser de ninguém é maior do que de ninguém. Eu não sei construir a parede, então, que me diria da sabedoria do pedreiro, né? Sabe fazer a massa e construir a parede. E a questão do online, né? Quando ela falou também muito do online, eu atendi crianças no online durante a pandemia, mas é extremamente difícil, claro, e tem um limite, né? A criança chega no meu consultório, ela planta bananeira, se ela quiser, né? E eles vêm mesmo de roupa de ginástica quando eles querem se movimentar e plantar bananeira. E eu vou fazendo os movimentos à medida do que eu posso junto com eles, né? E esse contato, esse tocar, esse abraçar, esse se movimentar,
não é tão possível no online. Tinha crianças eu atendendo no online que daqui a pouco eu não estava mais nem vendo ela na tela. Ela ficava de cabeça para baixo na cadeira, a cadeira já não estava mais aqui, depois ela estava debaixo da cama. Então, é extremamente difícil no online, né? Para quem trabalha com criança. Então, é essa coisa do limite do online. Ele é importante, ele traz uma nova construção, mas ele tem coisas que não são possíveis, né? E aí fica por aqui. Né? Eu queria acrescentar. Sandrinha? Só para uma informação que é importante que nós gestalterapeutas saibamos é que existe a Associação Brasileira de Gestalterapia, a ABG. E a ABG vem falando, a gente tem um representante aqui da diretoria, o Wilson, e na ABG se discute sobre isso tudo que a gente está falando, tá? Já faz mais de um ano que vem se falando os modelos, os formatos de formação e especialização, não como um órgão regulador, mas como um órgão de suporte, de apoio, né? A ABG não tem essa função de dizer o que é certo e o que é errado, mas tentar trazer parâmetros para que a gente possa pensar e atender todas essas ansiedades aí. Eu pensei essa da formação totalmente online, não, exatamente porque eu participei de algumas reuniões dessa equipe, sabe? E quem tiver curiosidade, tá lá no site gestalt.com.br, tem lá a formação, tem todo o documento que foi produzido a partir dessas reuniões, foram reuniões abertas a toda a comunidade brasileira, independente de serem associados à ABG ou não, onde nessas reuniões a gente construiu parâmetros do que a comunidade gestáltica brasileira pensa ser o currículo base de uma formação. Então, é muito legal, vale a pena olhar isso lá. E falando de mim, sou de acordo, Luana, também acho que há uma perca muito grande. A gente aqui no Instituto, em Sobral, mantém a formação 100% online. Inclusive, há muitas pessoas perguntam assim, né? Mas vocês conseguem fazer? Conseguimos. A formação ela é 100% online. Talvez eu esteja demodé, mas eu penso 100% presencial, Wilson. Perdão, 100% presencial, desculpa. Pois eu estava Obrigado. Não, perdão. Apaga. Eu estava pensando no online e falando presencial. Então, a gente a gente edita depois, né? Por favor, Márcio. Então, é 100% presencial, perdão, 100% presencial. E muita gente pergunta isso, né? E é isso mesmo e tal. É 100% presencial. E como eu falo, às vezes eu posso ser meio demodé, mas eu acho que esse é o modelo que para mim faz muito sentido ainda, tem a ver com as formações que eu fiz. Não que não existam formatos de cursos interessantes online, que sim, facilitaram muito, né, o acesso. Eu fiz um movimento um pouquinho antes da pandemia, né, tanto no sentido da supervisão, de dar supervisão, por conta de um movimento anterior, que foi a criação do podcast. Né? Eu tenho um podcast, que é o podcast Gestalt Aberta, que é onde a gente fala sobre Gestalt terapia, discute Gestalt terapia, desde princípios básicos até assuntos mais contemporâneos, aprofundados. Então, esse movimento a gente fez, eu e o Anne, muito no sentido de conectar essa Gestalt terapia que existe em muitos lugares e, consequentemente, fazer chegar a Gestalt terapia nos lugares onde ela ainda não chegou. Que o nosso país tem dimensões continentais e, por mais incrível que pareça, né, a gente é privilegiado porque temos muitos Gestalt terapeutas perto da gente, né, mas a gente recebe muitos e-mails, mensagens de pessoas dizendo: nossa, eu não conhecia a Gestalt, eu não vi Gestalt na minha formação, na minha graduação, foi incrível ouvir, porque eu fiz uma formação com vocês, ouvindo os podcasts, eu fui atrás de tudo. Essa é a vantagem, né, Wilson, do online, do podcast. Exato. Para pessoas que moram em lugares, por exemplo, essa pós-graduação que eu estou fazendo em suicidologia, só foi possível porque a Karina colocou online. É híbrida, né? Por exemplo, o último módulo eu vou lá e a qualquer módulo eu poderia ir. Mas, claro, as passagens e o trabalho, tudo isso, né? Então, eu acho que é isso, é a gente manter, né, assim, onde realmente falta, e essa é uma, para expandir, não para reduzir,
né? Não é substitutivo, né? É de Isso. ampliação. Acho que entender isso é muito importante. Eu gostaria de comentar brevemente o quanto a fala de vocês estava conectadas, né? As falas. Isso me parece muito importante, tá? Porque não são falas preparadas em conjunto, né? E aí eu imagino que as pessoas que estavam assistindo e escutando cada um de vocês pôde perceber isso, né? Eu fiz várias anotações, que é algo habitual meu quando eu estou escutando as pessoas falarem, eu vou anotando, né, para ver o que há de importante ali para eu mesmo considerar em seguida. Mas tem algo que me chama a atenção na fala de vocês, do destaque, como nós estamos num campo em transição. Essa fala emergiu muito na Marília e na Luana, né? E assim, que transição é essa? E o final da fala de vocês, isso fica mais evidente, que é a transição para o digital, né? E o digital em suas múltiplas características, né? Que a gente está falando, a ideia é da clínica, a construção da clínica e do ser terapeuta, né? E parece que estamos, né, nessa transição do campo. E aí é importante lembrar, no meu entendimento, que quando mudamos o campo, mudamos o organismo. Então também estamos numa transição de quem nós somos, né? A Sandra falou muito bem, lembrando como essa coisa do corpo, né? Pô, tem um corpo que está mudando com toda esse universo de digitalização e de lugares online, tá? Acho muito pertinente, acho muito legal, Sandrinha, que se você puder, de fato, presentear a comunidade gestáltica com suas ideias, né, escritas, acho que é interessante, não só dado o fato, né, de menos mulheres escreverem de uma maneira geral, embora na psicologia isso mude um pouquinho, porque felizmente o contingente maior é de mulheres, então há mais escritos, né, de mulheres, mas de uma forma geral é verdade, né, há menos pesquisas sendo bancadas, né, para mulheres. Eu achei isso muito interessante. E nesse desafio, né, uma coisa muito importante, a gente não vai ceder, né, à tentação da funcionalidade, né, a função utilitária que essa mídia social, esse universo online às vezes nos coloca, né? Acho que Marília é muito atenta. Põe 6 stories no dia. Isso é para gerar algoritmo, né? Então tem uma relação de funcionalidade que a gente diz, não é isso que nós queremos. Acho que uma coisa muito importante, a pena João não está aqui, né? O João bate muito nessa tecla, né? Que é assim, tudo isso que nos atravessa no nosso campo precisa ser pensado pelo campo da ética, né? Então acho que isso é fundamental, tá? Eu vou fechar pelo horário, tá? Assim, né, que a gente ultrapassou, mas de modo muito agradecido a vocês, tá? Se Marília quiser se colocar em fechamento, que foi a única que não falou em seguida, para a gente poder fazer de fato esse fechamento e já agradecendo a todos vocês, a todas vocês que aqui estiveram e estão ainda para esse momento nosso. Eu só queria pontuar aqui uma coisa que tem me mexido, que é assim, vamos nos construindo gestalterapeutas, cada um de uma forma diferente, né, com um olhar diferente, em espaços diferentes, mas como é maravilhoso o processo, né? Como é maravilhoso tornar-se, né? E para mim, assim, o convite muito é esse, assim, nós somos uma empresa, somos uma microempresa, como a Sandra colocou, temos a necessidade da pesquisa, do trabalho, temos a necessidade da criação, né? Que qualquer que seja esse objetivo que nós temos, como onde me colocar, como estar, como viver esse convite de ser gestalterapeuta, é a gente poder olhar para esse tornar-se, que é muito gostoso, né?
Hoje eu sou uma gestalterapeuta muito melhor do que eu era no início da minha graduação, mas e tanto eu sou melhor porque eu sou mais gestalterapeuta e porque eu amo mais ainda o processo, né? E o convite é muito esse, né? Aproveitar a delícia de ser gestalterapeuta, né? A delícia de estar a serviço do diálogo, a delícia de encontrar a sua morada, né? A delícia de aprender como é que você quer se colocar dentro da clínica que é tua, né? Como o Márcio falou, né? Dentro da ética, mas a clínica é tua, né? E isso é muito maravilhoso, né? E assim, o meu coração é, Ave Maria, já começa a emocional, dramática. O coração é cheio de gratidão em ser gestalterapeuta, né? E de ter mestres na gestalterapia que cada vez me convocam a ser mais ainda, né? A estar mais ainda nesse processo. E é isso. Agradecer a vocês, né, gestalterapeutas maravilhosos, né? Por fazerem essa gestalterapia no Brasil, né? Hoje eu vejo como eu bebi da Ilha, como eu bebi da Luana, como eu bebi da Sandra, né, do Márcio, né, como eu divido com o Wilson essas bebedeiras, né, e é muito isso, né, a gratidão de ser gestalterapeuta, a gratidão de estar aqui nesse dia, a gratidão de estar com vocês, né. Obrigada. Joia, Vou falar em gente. bebê. Bora. E a gratidão da construção desse espaço, que é mais um espaço de construção, né, desse ser gestalterapeuta sempre, seja isso estando no tema ou não, né? Então, muito obrigado a todas e todos, tá? Que aqui se encontram, e bom Vamos fim de print semana. da tela que tem que postar. Vamos lá.